Olá, Vitor Ferreira, caminhando com Cristo, nossa reflexão para este domingo. Fizemos no último episódio, vamos assim dizer, uma entrada, um prefácio sobre o Novo Testamento, E agora vamos para o livro de Mateus, vamos contextualizar com um pouquinho mais de detalhes o livro de Mateus, O título, que na realidade é comum, a minha Bíblia, por exemplo, diz aqui, o Evangelho segundo Mateus, Mas o título, abre aspas, segundo Mateus, fecha aspas, foi atribuído ao livro a partir dos mais antigos manuscritos gregos do Novo Testamento existente em nossos dias. Posteriormente, encontramos nos manuscritos o título, o Evangelho segundo Mateus. Somente nos manuscritos mais recentes temos o título, abre aspas, o Santo Evangelho segundo Mateus, Também aparece assim. O termo evangelho, que vem do grego, tem como significado boas novas, boa notícia, Boa mensagem. Ou seja, as boas novas de salvação. Que boas novas são essas? Que boas notícias são essas? Boas notícias de salvação, testemunhadas nos ensinamentos e na vida de Jesus. No entanto, somente após o período neotestamentário, esse termo começou a ser amplamente utilizado para intitular os livros que trazem a narrativa da vida e os ensinos de Jesus Cristo. A narrativa nos evidencia que o livro foi escrito por um judeu convertido ao cristianismo. Esse foi o caso de um publicano chamado para ser discípulo pelo próprio Cristo. Cristo é que chamou, está lá em Mateus 9, capítulo 9, Sua função como guarda de registros e arquivos era um desejável atributo para um escritor de narrativa histórica. Consequentemente, os antigos escritores são unânimes em apontar o apóstolo Mateus como o autor do primeiro livro do Novo Testamento. A humilde descrição que faz de si mesmo, no banquete após seu chamado para o discipulado, é um singelo testemunho indireto de autoria própria. No tempo de Jesus, um contexto histórico aí, toda a região da Palestina se encontrava sob o jugo de Roma, que, por meio de seus exércitos, liderados na época por Pompeu, conquistaram a região da província romana da Síria, em meados de 64 a.C. e 63 a.C. Entre a época da supremacia romana e os 80 anos de liberdade e independência política anteriores, grande sofrimento vindo das mãos de governantes estrangeiros, tanto militares quanto civis, foram o quinhão dos judeus. Contudo, quando o Senado romano nomeou Herodes o Grande, na época lá 37 a.C. até 4 depois de Cristo, foi nomeado Herodes o Grande como rei sobre grande parte da Palestina, a vida dos judeus se angustiou ainda mais. Assim, o desejo do coração de cada homem, mulher, criança, da Judéia, era de ver Judá se tornar uma nação livre, Então esse era o desejo. E isso se tornou uma obsessão geral e claramente afetou grande parte dos aspectos sociais da nação. Sobremodo, esse pensamento impregnava também um raciocínio religioso da época, trazendo distorção à interpretação das profecias messiânicas do Antigo Testamento. Além disso, a desobediência aos mandamentos divinos trouxe a terrível consequência da dominação romana sobre a nação. Desobedeceram aos mandamentos. Deus havia admoestado seu povo por meio das palavras de Moisés e dos profetas, de que angústia e sofrimento seriam as consequências diretas
da desobediência contumaz, ou seja, era rotina isso, né? Melhorava, voltava, né? Então, essa busca pela liberdade do duplo jugo de César e Herodes pesava, né? E era compreensível sobre os judeus. Por várias vezes emergiram homens de guerra que lutaram com zelo messiânico pelos direitos do povo, buscando reparar as injustiças por intermédio da espada. Só que a libertação não era por espada, né? Todos os judeus criam profundamente nas interpretações proféticas de que o Messias viria como um libertador político para a nação judaica contra a opressão estrangeira e colocaria todas as nações sob o jugo de Israel. Ou seja, eles estavam esperando o Messias como um guerrilheiro, né, de armas, né, mortais, né, forte, um forte exército, né, material para ir ali atacar e tudo mais. E a coisa foi diferente, né? É um texto muito interessante e nós vamos definir se vamos tratar em 2 capítulos por estudo, tá? Mas veja bem o que diz, e é muito interessante, o versículo 21 do capítulo 1. Olha que interessante isso para a sua reflexão, porque às vezes a gente faz uma leitura, ou até mesmo um estudo, e isso passa desapercebido, né? Capítulo 1, verso 21, olha o que está escrito. E ela dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados, né? Aí está falando do nascimento de Jesus e que Jesus, então, iria salvar o seu povo dos seus pecados, né? Então, veja bem, nós somos salvos do pecado e não no pecado. Tem uma grande diferença disso, ok? Pecado tem que ser confessado, tá? Após a transgressão de Adão e Eva, obviamente, foi Cristo quem Deus nos deu. Deus nos deu Cristo. Não para que fôssemos salvos em nossos pecados, mas para que fôssemos salvos dos nossos pecados e retornássemos à nossa lealdade para com Deus, tornando-nos filhos obedientes. O Espírito da verdade está conosco ao submetermos nossa mente, alma, corpo e nosso todo ao comando do Espírito de Deus. Nós temos a Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, uma única pessoa. E é então que podemos nos tornar inteligentes com respeito a esse grande plano de redenção. O plano da redenção, da nossa redenção, é lá do início, Deus já sabia, né? Então, a salvação que Cristo fez, tanto sacrifício em adquirir para o homem, é a única coisa que tem valor. A única coisa que tem valor é a salvação. Cristo morreu por nós, pelo meu pecado, pelo seu pecado. Ele nem nos conhecia, né? Não estava vivo, né? Mas Deus já morreu. E ele foi submetido a todos os pecados, todos. Pega os meus pecados, pega os seus, pega do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, dos meus filhos. Ele passou por isso tudo, sem se corromper, sem pecar. Tá certo? Então, as tribulações, né, que nós vivemos, os erros que nós cometemos, ele foi tentado nisso tudo. E ser tentado não é ser pecado, tá? Você pode ser tentado, eu posso ser tentado, mas não agir, tá? Ele salva os homens não no pecado,